A epopeia humana. A Terra passa por bilhões de anos de evolução, e, na sua sexta era, Cenozoica, surgiu o hominídeo. Mas, desde o aparecimento da raça ariana, de Adão e Eva, vinda do DNA, da tzela, da coluna de apoio, em hebraico, do hermafrodita barbelo, há 14.000 anos, na época da civilização Atlante, antes da elevação dos mares, do fim da última era glacial, o ser humano estava perdido. Morto, sem a evolução de sua consciência para a vida eterna, por provar de preconceitos de bem e mal, saindo da unidade do infinito de paraíso, da união com a paz do amor real. Por isso, Cristo veio e foi o único que trouxe a verdade da vida do ser superior, acima dos inúteis preconceitos de bem e mal. Cristo veio salvar a consciência do ser humano. Assim, Cristo veio acabar com todas as iludidas e preconceituosas doutrinas de bem e mal, porque o amor real não tem regras. O amor é acima de qualquer lei, pois amor já é respeito. Cristo acabou com a mística e infantil lei de Moisés, eliminando os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Portanto, comprovadamente, quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3:14. As discriminadoras doutrinas não são o Evangelho do Espírito de verdade, do Espírito Santo, de Cristo. Desde o início de evolução, na dimensão espiritual pretérita, o ser que contraria a justiça do Espírito de verdade da natureza, fora do amor de sua união com o infinito, não evolui de juízo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3:29. Eu neles, e tu, Pai, em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17:23. Os iludidos espíritos dos diabos logo consumiram de preconceitos de bem e mal na dimensão pretérita, por isso, eles nem conseguiram evoluir para a existência humana. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1:6. Portanto, não existe a iludida e reativa teoria de reencarnação. O ser ressuscita evoluindo de juízo ou não. Não se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12:13. O orgulho é uma fuga da realidade, ele separa o ser da sua unidade com o infinito, dos outros e da natureza. O orgulho é o pecado original de preconceitos de bem e mal, desde o pretérito espiritual. Cada ser é único, então, logicamente, ninguém pode ser comparado. Logo, qualquer preconceito contra pessoas é insanidade ou falta de inteligência. Tudo faz parte de um processo evolutivo natural, sem ilusões de preferências, de bem e mal, causa e efeito, dia e noite, homem e mulher, etc. Tudo no universo tem a mesma importância, sem privilégios particulares. Na verdade absoluta, até este universo relativo está contido no eterno infinito. Todos os seres, dentro das suas dimensões existenciais relativas, estão sempre na eterna unidade do infinito, sem ilusórias divisões. Portanto, sempre estamos na unidade do infinito.
O ser existe ou não, e ele discerne ou não. Não existe meio discernimento, nem meia verdade, nem meio amor, nem meia liberdade. Cristo veio no meio dos tempos, depois de 3 grandes eras, ou de 6 eras zodiacais, desde o surgimento da raça ariana. Ele surgiu no início da era de peixes, ele saiu da boca do peixe. A humanidade teve o dia da era de peixes de Cristo para se arrepender de todas as suas idolatrias, mas a maioria não se arrependeu. Ela teve até este início do século 21. Em breve se fará 2000 anos da crucificação. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. Então, agora, depois de 3 eras e meia, no fechamento das 4 dimensões existenciais, dos 4 lados do altar do universo, é tocado um alarme de chifre em cada um deles, coberto com a justiça divina. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formará uma só peça com o altar, e o cobrirá de bronze. Êxodo 27, 2. Assim, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam presos no reino do inferno queimando com a verdade junto com Satanás, para sempre. É a morte espiritual, sem evolução de juízo para bilhões de seres. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Por isso, apenas 1/3 de toda a criação se eleva junto a Cristo e Deus em seu reino unido na próxima existência. As bestas discriminaram pessoas e o ser superior de consciência não discrimina pessoas. Deus é amor real. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Pecado significa apenas injustiça, sem misticismos. A palavra pecado vem de delito. Então, bestas insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Evidentemente todos os religiosos são idólatras. Tanto o pouco religioso quanto o fanático são enganados do mesmo modo. Eles com certeza não leem as Escrituras, porque ainda ficam gritando em suas igrejas, como se Deus fosse surdo, quando bastaria apenas pensar em oração, em sua própria casa. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, 5-8. Comprovamos que bilhões de pessoas idolatram doutrinas, e doutrinas nem existem na realidade, elas são ilusões, invenções, teorias, mentiras. Assim, são bilhões que não evoluem de juízo. Mas, as profecias são verdadeiras previsões paranormais de fatos que a humanidade realiza e não doutrinas inventadas.
As profecias são reais e as doutrinas são ilusões. Então, desperte-se. Salve-se de juízo. Seja puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente.